perguntar para o Alexandre Colim, que ele está a par e pra dedéu de todas as investigações da polícia em torno do caso APAI. Terminaram os depoimentos, Colim? Falta um hoje, viu, Rodrigo? Aliás, esse depoimento deve estar acontecendo nesse exato momento, que é exatamente do policial militar, que não ficou preso aqui na região. Por ser policial militar, ele foi conduzido ao presídio Romão Gomes, em São Paulo, capital. Então, esse depoimento ele deve ser finalizado nessa terça-feira. Já ontem, conforme a gente já antecipou, né, Rodrigo, durante toda a edição do Balanço Geral de ontem, 6 das 7 pessoas que foram presas, repito, o policial militar está lá em São Paulo, mas 6, né, que continuam presas na cadeia pública de Avaí, prestaram depoimento. Aliás, foi uma sequência de interrogatórios, Rodrigo, bastante cansativa. Tanto que o Dr. Glaucio Stocco, que é o delegado titular do SECOLDE e presidente desse inquérito policial, só saiu de Avaí por volta de 8, 9 da noite, depois de colher, então, esses 6 depoimentos, que demoraram absurdamente. Os seis investigados, Rodrigo, que estão presos, muitos deles disseram desconhecer o esquema, desconhecer a existência de uma quadrilha, porém um depoimento, um deles foi revelador. E evidentemente que esse depoimento, Rodrigo, ele vai ter que ser consubstanciado agora de provas. Mas esse depoimento de uma pessoa investigada e presa, essa pessoa disse que como é que funcionava o esquema de emissão de notas, não obteria ou não teria obtido vantagens para ela ou para esse depoente, mas aí o pagamento daquela nota fiscal iria para uma conta que só era manipulada por Roberto Franceschetti Filho. Ou seja, para a polícia uma confirmação de que alguma coisa de muito estranho, de fato, o conjunto de provas, não é, Rodrigo, provou essa situação, de muito estranho estava acontecendo dentro da APAI. Então a polícia agora, Rodrigo, ela vai cercar tudo aquilo que foi dito. Paralelamente, conforme a gente também já havia antecipado, há essa possibilidade, então, de que os advogados de defesa, né, ventilaram essa possibilidade de que a polícia, Ministério Público e Justiça possam trabalhar com a possibilidade de colaboração premiada. E o que seria isso? Entregar. Nada mais é do que entregar como é que funcionava, como é que era a dinâmica do esquema, em troca de uma possível redução de pena, né, em caso de condenação. Tudo isso segue acontecendo, Rodrigo. Novas situações agora, elas estão sendo escancaradas, e eu vou usar aqui, Rodrigo, uma frase que me foi dita pelo delegado Ricardo Dias, e abro aspas para o Ricardo Dias, que é o delegado divisionário que toma conta, não é, dessa estrutura chamada DEIC. Abre aspas para o Dr. Ricardo Dias. Muita gente me pergunta sobre essa situação e pergunta para você também, enfim, para todos os colegas que acompanham esse caso. Desde quando esse esquema aconteceria? E mais do que isso, desde quando ele teria algum tipo de relação com a administração da dona Olga Bicudo? Palavras de Ricardo Dias e agora sim, definitivamente, eu abro aspas. Não há absolutamente nada nesses 5 anos investigados pela polícia que desabonem a Olga Bicudo. Palavras do delegado divisionário. Não há. Porém, a Cláudia Lobo já estava lá, Roberto Franceschetti chega nessa época e seriam pessoas que teriam abusado da confiança de Olga Bicudo. Fecha aspas, então, para o que dizem os delegados que estão diretamente envolvidos com essa investigação. Tudo continua, Rodrigo. As pessoas, algumas delas que continuam trabalhando na APAI e que tinham relação ou relações com o Roberto Franceschetti Filho e com Cláudia Lobo, essas pessoas também estão no radar. Elas vão ser investigadas, Rodrigo, até para que se prove ou não algum tipo de participação no esquema criminoso de uma quadrilha organizadíssima que tomou conta e se apropriou da APAI, segundo as investigações da Polícia Civil, Rodrigo.